Olá, aluno! Olá, aluna! Bom dia, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa 8ª aula da disciplina de Gestão e Saneamento Ambiental. Estamos aqui trabalhando a nossa unidade número 3, onde estamos falando sobre resíduos sólidos, sobre manejo, né, gestão de resíduos sólidos. Já faz 15 dias, né, que a gente não se vê, que a gente não se encontra. Espero que vocês tenham passado bem esse momento. Tenho estudado os nossos materiais para a gente conseguir prosseguir. Eu tenho recebido bastante e-mails perguntando sobre prova, sobre conteúdo, sobre aula. Então, as dinâmicas, né, vão acontecer ao final aqui da nossa disciplina, vai ter a prova, né, onde vai ter os conteúdos todos aqui do material, do livro. E outras informações aí vocês podem procurar diretamente ou com o tutor, né, ou com quem acompanha vocês aí também ao longo da disciplina, tá? Que às vezes, né, tem polo funcionando de uma forma, né, então é bacana que vocês tirem também essas dúvidas aí diretamente nos locais onde vocês estudam, tá bom? Como é que vocês têm passado? Espero que vocês estejam bem e animados aí para a gente começar mais uma aula. Hoje a gente vai trabalhar, deixa eu até pular o slide de interação, daqui a pouco eu volto aqui para a gente conversar. Então a gente vai trabalhar sobre legislação dos resíduos sólidos. A gente já viu em alguns momentos, alguns pontos sobre isso, né, sobre legislação dos nossos resíduos sólidos, mas hoje a gente vai retomar esse assunto, a gente vai observar com maior ênfase aqui alguns pontos. O Gabriel está mandando bom dia aqui. Bom dia, Gabriel. Tudo bem com você? E aí, ao longo da aula, a gente vai conversando, né? Se vocês quiserem mandar dúvidas, sabe que tem o canal aberto aqui. Eu quero saber se ficou alguma dúvida em relação à nossa última aula. A gente começou falando, né, os assuntos aqui sobre os resíduos sólidos, mas a gente retomou uma parte mais histórica, entendendo no passado como era feita essa gestão de resíduos, como inicialmente os povos viam, né, essa questão de trabalhar o resíduo. E aí hoje, então, a gente entra falando sobre a legislação, sobre a importância que essas legislações têm para nós, né, em relação aos cuidados que a gente precisa ter, inclusive orientando, né, os municípios e os gestores que trabalham nessa área aí, para que possam desenvolver o trabalho da melhor forma possível. Então, a gente vai trabalhar com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a nossa Lei 12.305, nós já conversamos em alguns momentos, né, sobre ela. Dentro dessa lei, nós temos alguns termos e definições que são bem importantes, então, sempre que a gente entra numa legislação, numa resolução ou numa norma, é interessante que a gente procure essa parte de termos e definições, que vai ajudar a gente a entender, às vezes, algum termo técnico que a gente não conhece ou quer saber, teoricamente, né, exatamente como se escreve, né, o que é um poluente, o que é uma amostra, o que é um resíduo sólido. Então, se você for lá na legislação, você vai encontrar essa terminologia com a sua descrição correta, tá? Então, dentro dos termos e definições que nós temos aqui na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente vai trabalhar um que é bem importante, que é a logística reversa. Vamos trabalhar também com coleta seletiva e outros termos que serão importantes aqui para nós. E mais para o fim da nossa aula, a gente vai falar sobre a nossa NBR 10.007. Essa NBR aqui, ela é voltada para amostra. Então, quando você vai recolher, você vai, né, tirar uma amostra de determinado local, para você observar que tipo de resíduo que você tem ali, né, porque a gente sabe que para a gente estabelecer um plano de manejo, a gente precisa conhecer qual é o resíduo que eu tenho para eu conseguir elaborar esse plano. Então, a NBR 10.007 vai trazer esses parâmetros em relação à amostragem, como deve ser feita essa coleta de amostras, de acordo com cada tipo de resíduo, né, qual é o material que vai ser usado, os equipamentos de proteção que a gente tem que estar utilizando para fazer esse recolhimento de amostras, tá, essa coleta. Então, são orientações para a coleta de amostras de resíduos sólidos, que é o que a gente tem aqui na NBR 10.007. A gente já viu a nossa NBR 10.004, que fala sobre a classificação de resíduos sólidos. Lembra que a gente falou sobre ela? Que classificava resíduo entre perigoso e não perigoso? Então, aqui a gente tem a 10.007, que vai trazer essa questão das orientações para a coleta
de amostra de resíduos sólidos, para que a gente possa prosseguir depois, né, na profissão, quem for elaborar um plano de manejo de resíduos, né, já tenha também essa noção aqui, tá? Então, a gente vai começar falando sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a nossa Lei 12.305, e é interessante que a gente coloque aqui sobre ela, porque é o seguinte, a questão do resíduo no Brasil até hoje é um problema, né? A gente sabe que no ano passado saiu o novo marco do saneamento, já até passei isso para vocês também, que é a nossa Lei 14.026, do ano de 2020. Então, o novo marco do saneamento, ele trouxe diversas informações que são importantes para a área do saneamento, e uma delas é um aumento de prazo para que os municípios regularizem a situação dos resíduos sólidos. Porque a nossa política aqui, 12.305, nossa lei, ela já trazia que até o ano de 2014, então ela saiu aqui em 2010, né, e até o ano de 2014 os municípios tinham que regularizar a situação dos resíduos, mas não é o que a gente vê, né? A gente vê que tem muito município ainda que tem lixão, né, que tem aterro controlado, e não são as melhores situações aí, a gente já sabe também, né, as complicações que isso pode trazer para o ambiente. Então, por que a gente fala que essa política foi instituída depois de 20 anos de discussão? Então, na ECO 92, né, na Rio 92, muitas discussões começaram em relação aos aspectos, né, ambientais, as mudanças necessárias. Já se vinha, né, numa discussão, claro, década de 70, 80, mas em 92, aqui no Brasil especificamente, essa conferência trouxe muita questão, né, da Agenda 21, que era um documento que ajudaria muito os municípios também a se estruturarem para o desenvolvimento sustentável, né? E aí, então, em 2010, aparece essa legislação, depois de muita conversa, né, depois de muita discussão sobre o que seria importante para a gestão de resíduos no Brasil. Então, ela é vista como um marco na legislação, porque ela traz ferramentas, ela traz instrumentos que, né, vão aparecer aí, por exemplo, eu tenho a figura do poluidor-pagador que vai aparecer, então a gente já sabe que quem, né, ocasionar um dano ou quem realizar algum tipo de poluição vai ter que arcar com essa situação, né, dependendo dessa magnitude do que vai acontecer. E ela traz conceitos também muito interessantes em relação à responsabilização da totalidade, né, de toda a população sobre os resíduos. Então, não é mais apenas o industrial que tem responsabilidade, né, ou o comerciante. Essa responsabilidade passa a ser compartilhada por toda a sociedade. Isso é um marco também nessa legislação. Além disso, ela traz conceitos aqui e informações em relação à proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. Então, ela não visa apenas a questão da gestão do resíduo pura em si, né? Simplesmente. Ela traz uma discussão sobre os catadores de resíduos, sobre a importância social desse trabalho, melhorar a condição ambiental para que as pessoas que moram nas proximidades não tenham problemas de saúde, né? Então, a gente tem uma discussão mais ampla, que não pura e simplesmente sobre a coleta e o manejo do resíduo, tá? E com isso, então, a gente percebe que é uma legislação que vai levar à promoção do desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? É quando eu penso hoje em dia em ações que eu preciso realizar, né, eu enquanto sociedade, todos nós, para que futuramente as gerações que estarão vindo ou que viverão, né, no futuro, tenham condições como nós, de ter acesso a bens e serviços ambientais, recursos, e vivam, né, num ambiente salubre. Então, para a gente manter esse equilíbrio, a gente precisa começar agora, tá? Então, por isso que a gente tem um monte de legislação ambiental que vai surgindo, né, técnicas que vão sendo aprimoradas também para que a gente tenha uma melhoria nesse sentido, tá? Quando você chega lá nessa política no artigo 1º, você vai observar que todos nós estamos sujeitos ao que essa lei traz, tá? Então, são pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que sejam responsáveis por gerar resíduos, tá? E aí a gente vai ter tanto a questão de uma gestão integrada desses resíduos sólidos, que podem estar ligados aí aos municípios, a gente vai ter os grandes geradores, que vão ser responsáveis por seus resíduos, né? Então, as indústrias, as grandes empresas aí que geram uma quantidade grande de resíduo, têm que elaborar o seu plano para mostrar
mostrar o que está fazendo, para onde envia, quem é a empresa responsável, caso ela não faça esse manejo diretamente, quem é a empresa que faz, né? Então, isso traz aqui para a gente no nosso artigo 1º. Essa lei também traz uma forte articulação entre a União, os estados e os municípios. Então, ela vai mostrar que eu tenho um plano maior de gerenciamento de resíduos, que é o plano nacional, depois eu vou ter planos que são estaduais, até que eu chegue em planos municipais. Tem alguns municípios que desenvolvem planos intermunicipais, né? Então, acaba pegando 2 ou 3 municípios, que às vezes fica muito caro o investimento de fazer um aterro sanitário para um município só. Então, para adequar essa questão, tanto do espaço físico que vai ser aberto ali, que vai ser construído o aterro, e para regularizar a situação do resíduo, às vezes 2, 3, 4 municípios menores acabam se juntando e elaborando um plano intermunicipal para que possa gerenciar esses resíduos da melhor forma, e aí esses municípios alocam todos no mesmo local ali os seus resíduos, tá? Ainda nessa lei, a gente percebe a busca por soluções em relação a problemas graves, principalmente em relação à geração, à destinação e disposição, que são 2 termos que a gente vai ver daqui a pouco, né, tanto a destinação como a disposição de resíduos sólidos, porque essa lei, ela traz para a gente já viu isso aqui também nas nossas aulas, uma ordem de prioridade em relação àquilo que a sociedade tem que adotar enquanto conduta, para que a gente tenha um melhor aproveitamento depois dessa situação toda do resíduo. Então, o primeiro item, né, que é solicitado na nossa lei é a não geração de resíduos. Então, a partir dessa questão da não geração, eu iria adiante, né? Então, se eu não, né, a partir do momento que eu tenho que gerar de certa forma, né, porque é impossível a gente não gerar nada, então, a partir do momento que eu gero, então, que eu diminua, né, que eu consiga fazer o reaproveitamento, a reciclagem, então, ela vai trazendo possibilidades para a gente. No artigo 2º, ela traz informações importantes também, falando que a questão dos resíduos sólidos, a gente vai ter tanto a aplicabilidade dessa lei aqui, como também outras, né? Como a gente tem a nossa política de saneamento básico, como a gente tem legislações que vão tratar aqui tanto da questão de agrotóxicos, né? De fiscalização, de desenvolvimento de agrotóxico, deixa eu ver. É isso mesmo, essa aqui. Depois nós temos outra lei aqui, que é a 9966, que vai trabalhar com a prevenção e fiscalização de óleos ou outras substâncias que podem ser nocivas para a água. Então, a gente percebe que não é apenas, né, essa nossa lei aqui que vai estar versando sobre os resíduos sólidos dentro do país. A gente vai ter outras normas, assim como outras normas também, do CISNAMA, né, CONAMA, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, de metrologia. Então, a gente nota que vários órgãos vão dando suporte técnico, né, e informacional sobre a questão do resíduo. Então, fica aqui marcado só para a gente entender que não é apenas uma legislação que a gente tem, né? Nós podemos ter, inclusive, legislações municipais que vão falar sobre essas questões todas aqui. E aí a gente entra naquele item que eu falei para vocês que a gente vai conversar sobre termos e definições, e o primeiro que eu trago aqui, que é um termo super interessante para nós, que é aquele que a gente chama de ciclo de vida do produto. Então, o que é o ciclo de vida do produto? Quando eu observo o ciclo de vida de um produto, eu vou pegar a industrialização desse produto, né? Quando esse produto vai ser desenvolvido, o que eu preciso? Então, aqui eu estou falando de garrafa de vidro, né? Então, garrafa de vidro, ela vai ter como a sua matéria-prima, né? A sílica, né? A areia. Então, a gente vai pegar a sílica e a gente vai passar por um processo de transformação até que ela se torne o produto aqui, tá? Esse produto vai receber todo, né? O rótulo, enfim, ele vai ser consumido. E depois, caso, né, a gente tenha a boa vontade de todo mundo, né, e funcionando bem, a gente vai ter toda essa questão da reciclagem acontecendo. Então, reciclou, o vidro volta para a indústria, ele consegue ser 100% reaproveitável. E aí, novamente, vamos fazer outras garrafas e assim por diante. Então, conhecer o ciclo de vida do produto é conhecer o que a gente chama de da história dele do berço ao túmulo. Desde quando ele
começou a ser produzido até antes, né, quando foi pego a sua matéria-prima para produção, até o momento do seu descarte. Eu, conhecendo toda essa cadeia, todos esses momentos, eu consigo estabelecer uma relação de causa e efeito. Então, eu vou conhecer quais são as causas que podem estar relacionadas a possíveis impactos ambientais da produção, do consumo e do descarte desse produto no ambiente, tá? Então, isso é o que a gente chama de ciclo de vida do produto. Então, é uma série, né, são etapas que envolvem o desenvolvimento desse produto, desde a obtenção de matéria-prima, o processo produtivo, seu consumo e disposição final, certo? Nós temos um outro termo que é conhecido como acordo setorial, que é um termo importante também para a gente, que ele é um contrato que é feito entre o poder público, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, que estabelece o que a gente chama de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Então, a gente passa a ter o que? Uma relação de responsabilidade mútua, né? Não é apenas mais o governo que tem que dar conta só disso, né? O gerador também tem que fazer o seu papel, quem está consumindo, quem está produzindo. Então, todo mundo tem essa responsabilidade. E isso a gente consegue perceber no primeiro item, né? Nos nossos termos e definições, que está lá a definição do que é esse acordo setorial, que também é super importante para nós. Em relação a essa responsabilidade e ao manejo que a gente vai adotar para determinados tipos de produtos, né, para resíduos que a gente vai gerar, eu trouxe aqui uma... Deixa eu ver só um pouquinho, gente, que eu vim aqui no chat para dar uma olhada, e o Lucas está perguntando se as aulas de sábado irão voltar presenciais também. Lucas, ninguém passou informação sobre isso, tá? Eu posso até perguntar aqui, e se eu tiver alguma resposta, eu aviso para vocês, mas por enquanto, nenhuma informação foi passada, então a gente continua até esse momento, tá? Mas eu vou perguntar daqui a pouco, eu vejo se eu consigo aqui perguntar, e aí eu passo aqui. Deixa eu só ver se uma pessoa aqui consegue me responder, só um instante. Eu perguntei aqui, então a gente não tem essa informação ainda, tá, pessoal? Então, caso, né, você seja informado de alguma coisa, certamente, né, será feito um contato, mas para nós ainda não foi passada a informação. Então, prosseguimos aqui. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui no nosso slide. Então, sobre tempo de decomposição de alguns elementos. Por que eu trouxe esse slide? Só para a gente entender que, às vezes, a gente tem algum produto, né, que a gente está manejando lá e que a gente, né, precisa conhecer esse tempo. Então, por exemplo, as esponjas de lavar louça, para vocês terem uma ideia, elas têm um tempo indeterminado. Então, quando a gente toma conhecimento desse tipo de informação, né, e a indústria, né, e muitas pessoas também ligadas aí à tecnologia, poderiam já, né, ir pensando, poxa, a gente precisa desenvolver materiais, né, que sejam compatíveis com o serviço que eles precisam executar, mas que tenham também essa contrapartida para o meio ambiente, né? Então, quando você tem produtos que têm tempos indeterminados para decomposição, é realmente uma questão séria, né? Então, aqui, por exemplo, louças, né? Eu consigo reaproveitar louças, eu consigo doar, né? O isopor, ó, às vezes você consegue reinserir em algum, né, ponto ali do processo produtivo, pneu. Agora, as esponjas, né, a gente não sabe até que ponto elas conseguem ser reaproveitadas, né, se isso é possível. Então, quando isso vai para o ambiente, é muito prejudicial, tá? E aí, conhecendo os tempos, né, que a gente tem aqui, ó, por exemplo, né, ó, latas de alumínio, aço, plástico, né, vidro, a gente consegue também criar esse plano de manejo de resíduos para saber o que a gente vai fazer com esse resíduo, se vai inserir ele, né, no processo produtivo de novo, se ele vai entrar como matéria-prima, se ele vai ser reutilizado na sua forma natural, como ele já está, né, que nem as garrafas aqui. Às vezes você consegue reutilizar, não precisa, né, derreter de novo, passar lá pelo aquecimento para virar o material líquido e, né, imprimir, fazer uma outra garrafa. Então, a gente tem outras possibilidades também. Dentro desse assunto, cabe a gente falar sobre logística reversa, já que a gente viu aqui pneu, né, e outros materiais. Então, ainda no artigo 3º, que está falando sobre termos e definições, no inciso 12º, a gente tem o termo logística reversa,
que vai trabalhar e vai dizer para a gente o que é. Então, quando eu falo de logística reversa, eu estou falando de um conjunto de procedimentos que são feitos para que os resíduos sólidos sejam restituídos ao setor empresarial, para que eles possam ser reaproveitados dentro do processo produtivo, a fim de que eles tenham uma destinação, quero chamar sua atenção para esse termo, ambientalmente adequada. A gente vai ver que tem dois termos de definições aqui, eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas nós temos dois termos de definições que são importantes quando a gente fala de resíduo. Um é a destinação e o outro é a disposição de resíduos, são coisas diferentes. Veja que aqui na logística reversa, eles usam o termo destinação ambientalmente adequada. Isso quer dizer que os resíduos que forem coletados aqui devem ser reaproveitados. Quando a gente fala de destinação, eu estou falando que alguém vai reutilizar de certa forma, vai ser destinado para algo, tá? Então, a logística reversa vai ser exatamente isso. Então, o que é? Eu compro um produto, um celular, por exemplo, um aparelho, né, um telefone, ó. E aí, depois que esse aparelho fica obsoleto, que ele já não tem mais função para mim, né, já não é mais moderno, enfim, ou quebrou, alguma coisa assim, eu vou fazer o descarte. Quando a gente faz esse descarte de pilha, de bateria, de equipamentos eletrônicos, geralmente ele precisa ser o quê? Revertido, né, reenviado para a indústria para que ele entre no seu processo produtivo. Esse processo de reutilização dessa matéria-prima dentro da indústria, algumas vezes é falado que existe uma dificuldade em reinserir esse produto diretamente na indústria. Às vezes tem outras indústrias que fazem o processo de parcelamento, de fracionamento, de divisão ou de separação dos itens, para que aí sim chegue na indústria principal, tá? Porque às vezes precisa de uma máquina específica para fazer isso, né? Ou enfim, então tem essas possibilidades também. Depois, esse produto, né, essa matéria-prima que foi descartada e vai ser reutilizada, vai ser transformada num novo produto que vai estar disponível lá na loja para que nós possamos consumir novamente. Então, é um ciclo, né, que visa o quê? Visa evitar com que a gente faça descartes incorretos, né, onde não pode ser feito, para que a gente reutilize esses produtos aí ao longo do tempo, tá? Então, um exemplo importante sobre logística reversa está ligado aqui à questão das embalagens de agrotóxicos. Então, os agrotóxicos, lá quando a gente relembra a nossa NBR 10.004, ela dividia os nossos resíduos entre classe 1, que são resíduos perigosos, e resíduos classe 2, que são não perigosos. No caso dos agrotóxicos, eles fazem parte do nosso resíduo classe 1, né? Então, eles são perigosos. Nesse caso, esse tipo de resíduo, a gente tem normas específicas que vão trabalhar com, né, o gerenciamento de resíduos de agrotóxicos, mas a gente já sabe que a gente precisa fazer a logística reversa, ou seja, a devolução dessas embalagens lá para a loja onde foi comprada e depois vai mandar para a fábrica. Então, nesse caso, todo mundo é responsável pelo ciclo de vida do produto, né? Então, o fabricante, ele é responsável pelo resíduo que é gerado lá na indústria durante o processo produtivo. A transportadora vai ser responsabilizada pelo correto transporte dessas substâncias, que são substâncias perigosas, que estão embaladas, claro, mas existe uma responsabilidade em torno desse transporte. O lojista vai ser responsabilizado pelo correto armazenamento, pela venda correta desses produtos, né, tudo sendo feito de acordo com a lei. O produtor rural, ele é responsabilizado pelo descarte dessas embalagens, então ele vai fazer a utilização, ele vai fazer a tríplice lavagem da embalagem para terminar de tirar o que tem ali de dentro, né, e utilizar lá nas suas lavouras. E a embalagem precisa ser devolvida na loja onde foi comprada, porque antigamente a gente tinha uma prática muito comum na área rural, que era ou queimar ou enterrar essas embalagens, fazer a lavagem dentro dos rios, né, o que é super prejudicial, porque você leva diretamente resíduos tóxicos para dentro da água, né? Então, essa legislação toda vem dar apoio também para essa situação dessa responsabilidade compartilhada entre todos, tá? Então, dentro do funcionamento da logística reversa, a gente tem aqui o produto pronto, pensando no agrotóxico, né? Então, ele está pronto para comercialização, é feita a sua venda, a tríplice lavagem depois da utilização da embalagem lá, e né, a gente está até vendo a pessoa paramentada aqui para usar, então, sempre com os EPIs, porque a gente sabe que a gente está falando de líquidos, né, de materiais ali que são perigosos.
Depois é feita a devolução dessas embalagens e no processamento dessas embalagens, né, até que ela chegue no local lá onde vai ser feita a sua reutilização, você vai ter dois caminhos aqui, né? Você vai ter ou a incineração ou você vai ter a reciclagem. Então, isso vai depender de como essa indústria procede. Ela pode adotar a incineração, não tem problema, desde que os filtros ali sejam todos colocados para que a gente não tenha, né, vazando aí para a atmosfera gases nocivos, né, poluentes. Não tem problema algum, que a gente já sabe que reduz volume, né? Enfim, é uma técnica utilizada, mas a gente também tem a possibilidade da reciclagem, que daí seria, então, a reinserção dessas embalagens no processo produtivo, tá? Então, isso seria o fluxo aí em relação à logística reversa dessas embalagens. Nós temos ainda outros itens, né, que a gente precisa ter uma atenção especial em relação ao descarte deles, como, por exemplo, os remédios, né, em suas embalagens que precisam ser devolvidos nas farmácias, eles não devem ser descartados, né, na pia da cozinha ou em qualquer outro local, precisa ser devolvido, assim como o óleo também, né, pode ser separado, agrotóxicos, a gente já falou bastante sobre isso, né, sobre lâmpadas fluorescentes, eletrônicos, pneus, pilhas e baterias, sempre fazer a separação e a devolução nos pontos, para que a gente tenha o respeito, então, a essa situação. E aí a gente chega em dois termos que são importantes para a gente aqui, que é a destinação final ambientalmente adequada, e daqui a pouco a gente vai falar sobre a disposição final ambientalmente adequada, tá? Então, o que é essa destinação final ambientalmente adequada? É quando a gente tem a destinação dos resíduos, que a gente fez a coleta, tá? E você vai reutilizar, você vai reciclar, ou você vai fazer uma compostagem, você vai recuperar de certa forma, né? Você vai reaproveitar aquilo que você tem ali, tá? É claro que isso vai ser feito dentro de normas, dentro de padrões específicos, para evitar qualquer tipo de dano, tanto para a saúde quanto para o ambiente, mas a gente vai ter o reaproveitamento desses materiais, o que é muito importante, muito bom, porque a gente tem o quê? Economia de matéria-prima depois, né? Então, tudo que a gente puder fazer uma destinação final ambientalmente adequada vai ajudar muito lá quando a gente pensa sobre o aterro sanitário, né? Para que ele receba apenas o mínimo possível, tá? Qual que é o mínimo possível? O mínimo possível é o rejeito, que deveria ser a fração específica que deveria chegar lá no aterro, né? Então, quando eu falo de disposição final ambientalmente adequada, eu estou falando de dispor no fim do processo, tá? Então, eu vou fazer essa distribuição dos rejeitos lá no aterro, observando também todas as normas específicas para a gente evitar qualquer tipo de dano à saúde, à segurança, ao ambiente, mas a fração que deveria chegar lá apenas, né, rejeito, só que a gente sabe que não é isso que acontece. A gente sabe que chega embalagem plástica, chega isopor, chega, né, resto de móveis, chega um monte de coisa. Então, isso aumenta muito a capacidade lá, a ocupação do nosso aterro e prejudica o tempo de vida útil que ele teria aí para né, fazer aí todo o processo junto com a gente ao longo dos anos. Então, vamos fazer uma pausa aqui para a gente olhar uma situação problema. Então, vamos imaginar aqui, deixa eu localizar aqui para eu acompanhar junto com vocês, que você seja funcionário do IBAMA e que você vai dar uma entrevista num programa de televisão sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e você vai responder para os telespectadores sobre essa questão de responsabilidade compartilhada, sobre logística reversa, pensando na questão dos agrotóxicos, né? Então, qual é a responsabilidade do fabricante e do lojista sobre embalagens? Então, a gente tem uma situação que coloca dois lojistas, né? O José e o João. Então, o José, eles, né, ambos estão aí há muito tempo na comercialização de agrotóxicos. O José não disponibiliza pontos para logística reversa, para que o cliente consiga devolver. O João, ele faz essa disponibilização, ele tem uma outra conduta, então ele coloca lá os pontos para que sejam feitas as devoluções. Então a gente pergunta, né, qual é a responsabilidade do fabricante em relação, né, e do lojista sobre essas embalagens? Então, a responsabilização está desde o processo produtivo, né, a questão da comercialização, de guardar essa embalagem, né, corretamente, enquanto ela ainda não for vendida, e também de receber
essa embalagem depois que ela for utilizada. Assim como os consumidores que possuem responsabilidade nessa utilização. Então, comprou o agrotóxico, vai levar para utilizar, vai fazer a tríplice lavagem e vai fazer a devolução, né? Então, faz a devolução, aí sim cessa a sua responsabilidade. No caso, qual é a atitude correta de tomar em relação a essas embalagens, né? Então, segundo a nossa política, a responsabilidade é compartilhada por todos, né? Ela é um conjunto aí, tanto dos fabricantes, dos importadores, dos distribuidores, da população de uma forma geral, e todos são responsáveis, desde o lojista, né, até o consumidor final. O senhor José, ele tem uma postura que é incorreta, porque ele não fornece os pontos lá de coleta, e ele tem que fornecer, né, para que ele possa fazer essa devolução para a empresa da maneira correta. Então, ele precisa ajustar esse ponto aí na sua empresa. Já o João está correto, né, ele já tem ali esses pontos aí. Então, quanto à destinação das embalagens, elas vão ser classificadas como classe 1, porque a gente está tratando de resíduos perigosos, né, a gente tem essa substância perigosa, vai ser feita uma tríplice lavagem pelo consumidor e depois ele vai mandar para os pontos que, né, são determinados aí pela nossa política de logística reversa ao longo do nosso território, né? Então, a gente tem ao longo do país aí esses pontos para coleta, certo? Vou parar um pouquinho aqui para ver se alguém tem dúvida. Vamos ver se alguém está conversando comigo aqui no chat. Deixa eu voltar com vocês aqui um instante. Opa! Deixa eu só ver onde eu parei aqui. Aqui. O Gabriel está falando assim, essa lei engloba a destinação e disposição de terra e entulho de obras em botaforas ou a lei municipal? Gabriel, os ecopontos é mais uma questão municipal, tá? Porque a gente vai ver que tem legislações específicas que vão trabalhar com resíduos de construção civil, por exemplo, né, com resíduos de serviço de saúde. A gente tem um apoio depois de legislações específicas que vão se voltar, inclusive é o que a gente vai falar na nossa próxima aula, tá? Então, a gente tem leis específicas que vão falar sobre pontos, né? A gente tem aterros especializados para receber determinados tipos de resíduos, por exemplo, resíduos hospitalares, depois que eles forem descontaminados, né, passarem por um autoclave, por exemplo, existe a possibilidade de você enviar para um aterro nessa condição, mas a gente tem leis também municipais que se voltam para essa questão. Então, a gente vai ver isso na nossa próxima aula, tá? Deixa eu ver se nós temos mais algum ponto aqui para observação. Não temos por enquanto. Então, vou prosseguir aqui, e aí a gente vai falando, né, se for surgindo mais algum comentário, vocês podem colocar e a gente vai conversando. Então, a gente vai falar sobre algumas técnicas de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, um termo que aparece aqui para a gente também é gerenciamento de resíduos sólidos. Então, sobre o que se trata? São as ações que a gente vai desenvolver desde o momento lá da coleta, do transporte, do transbordo, do tratamento e destinação final ambientalmente adequada desses resíduos, ou ainda a disposição final, se for o caso, né, dos rejeitos, de acordo com um plano municipal. Então, a gente vai ter um plano no município, que deve ser elaborado, né, deve existir ali para orientar como vai ser feito tudo isso, e também a gente tem o plano de gerenciamento de resíduos sólidos dos grandes geradores, que daí são documentos diferenciados, tá? Por exemplo, nos planos municipais, quando a gente tem essa gestão integrada de resíduo, a gente vai ter tanto um ciclo aqui sendo pensado, né, um ciclo desde quando se inicia a geração desse resíduo, porque o município, para ele estabelecer esse plano, ele precisa conhecer, né? Então, ele vai pensar quando se inicia essa geração, né? Identificar o gerador, para onde que vai mandar, quais são esses rejeitos, quais são esses produtos, e aí sim ele vai chegar na questão de ver, né, o setor público ali que vai trabalhar nesse sentido, quais são os profissionais envolvidos, se vai ter uma empresa concessionária, se, né, como que o consumidor vai fazer essa separação, se vai ter coleta seletiva. Então, todas essas informações vão constar num plano municipal, que é aquele que vai orientar todo o serviço no município, tá?
Em relação à coleta seletiva, a gente já sabe da sua importância, né? Então, quando a gente fala do trabalho dos catadores, isso é instituído na legislação, tá? Existe uma ordem lá de priorização para contratar as cooperativas de catadores, porque a gente sabe que tem uma função social muito importante nesse trabalho, né? Nós temos mais de 800 mil catadores no Brasil, hoje em dia, 70% são mulheres, que chefiam suas famílias, né, que dão conta ali dos afazeres, dos compromissos de suas famílias com essa renda. Então, esse trabalho é muito importante. Os municípios, geralmente, atuam junto com ONGs ou com essas cooperativas, priorizando o trabalho de coleta seletiva para esse grupo, e aí o aterro sanitário fica por conta, então, da companhia municipal que cuida de resíduo, né, que deveria enviar apenas o rejeito lá para essa fração. Nós temos a possibilidade de fazer compostagem com resíduos orgânicos, né? Então, se você tem lá na sua casa o resíduo de cozinha e tal, você pode fazer essa compostagem também para melhorar essas características, né? Para não ter que enviar para o aterro. E o processo, né, basicamente, é fazer ou em caixas, né? Ou em pilhas, você vai colocando ali as frações de alimento. Não pode ter carne, né, não pode ter gordura envolvida, então são mais cascas mesmo, restos de casca de ovo, né, de verduras, frutas, a poda do jardim que é feito, tá? Então esses materiais vão sendo empilhados, eles precisam ser revolvidos, né, a cada dia, 2 dias, para melhorar a questão do calor, porque vai, né, aumentar a temperatura ali também, pela decomposição desse material. E ao longo do tempo, conforme essa decomposição vai acontecendo, esse composto vai ficando cada vez mais maduro e a gente tem o chorume saindo, né, o fertilizante. Quando a gente faz isso em caixas, a gente consegue fazer a captação desse líquido, né, para que ele não vá para o solo, nada. Então, a gente capta esse fertilizante, a gente faz uma mistura de 5 partes de água para 1 de fertilizante, ou de 10 partes de água para 1 de fertilizante, dependendo da utilização, e pode usar, né, no jardim, na horta, nos locais ali. E depois de 60 dias, 80 dias, mais ou menos, a gente vai ter um composto aqui, ó, que sai desse processo, que é rico, né, em materiais, ali, em nutrientes, que pode ser utilizado também nas hortas, né, então é bem bacana esse processo, tá? Bom, falando agora sobre a questão da amostra, né, dos nossos resíduos, a gente sabe que a gente tem o apoio aqui da NBR 10.007, que traz todas essas diretrizes, informando como deve ser feito esse processo de coleta dessas amostras, né, e para que, né? Então, para que a gente vai coletar uma amostra? A gente vai coletar para a gente conhecer o composto que eu tenho ali, qual é o material que eu tenho, e a partir do conhecimento desse material, eu consigo ajustar e definir quais são as ações que eu vou desempenhar no manejo desses resíduos, tá? Então, essa norma, até anotei o preço delas aqui para vocês, é R$ 124,00 que ela custa. Todas essas normas da ABNT, elas são compradas, tá? Então, tem lá no site da ABNT Catálogo, um local onde, né, quem tiver interesse pode adquirir a norma, porque lá daí você tem o conteúdo completo, que vai mostrar exatamente, né, todos os anexos, todos os formulários, né, o que a norma traz. Aqui a gente não pode divulgar, porque como é um material comprado, então a gente apenas fala sobre o que a norma versa, né, qual é o conteúdo, mas a gente não pode expor isso, por isso que a gente passa aqui o valor, para você saber, e para você saber também onde pode ser comprado, tá? Então, os cuidados, né, em relação à coleta dessas amostras e a utilização, assim como nós temos, né, a classificação pela NBR 10.004. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é a classificação do tipo de resíduo que eu vou manipular. É um resíduo perigoso ou é um resíduo não perigoso? Ah, é um resíduo não perigoso. Então, a gente vai ter uma outra forma de ver esse resíduo. Ah, não, eu estou falando de resíduo perigoso, estou falando de um resíduo inflamável. Ah, então eu já tenho que, né, me proteger de uma outra forma para fazer essa coleta, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma amostra desse resíduo ali, e essas amostras, elas podem ser definidas, né, em 4 partes. Amostras compostas, homogêneas, representativas ou amostras simples.
Então, quando eu estou falando de uma amostra composta, eu estou falando de amostras que vão ser coletadas em parcelas individuais, em diferentes pontos ali do local. Então, eu pego uma amostra nesse ponto, uma aqui e uma aqui, tá? Então, são 4 amostras, então a gente chama de amostra composta. Apesar delas estarem no mesmo lugar, eu tenho 4 amostras ali que foram recolhidas. A partir do momento que eu junto essas 4 amostras aqui, eu deixo elas unidas, elas passam a se chamar uma amostra homogênea, tá? Então, quando eu misturo, né, essas amostras compostas, elas se tornam uma amostra homogênea daquele local ali, né? Então, você tem uma mistura da fração de resíduo daquele local de onde você começou a fazer uma coleta de amostras. No caso da amostra representativa, é aquela amostra que possui as mesmas características e propriedades do total que você tem ali de resíduos. Então, às vezes você consegue retirar uma amostra que ela vai ser representativa de tudo que está ali, né? Você não precisa fazer essa coleta composta. Apenas uma única amostra é capaz de te dar uma representatividade ali de tudo que você tem no composto naquele local. E a amostra simples, ela é uma única amostra coletada num único ponto, tá? Então, a homogênea, a gente tem essa mistura de substâncias, né? Só para a gente, mais uma vez, aqui, reforçar. E a gente não consegue mais identificar, a partir do momento que eu faço a mistura de amostras compostas, que ela se torna uma amostra homogênea, eu já não consigo mais identificar qual era a amostra lá do começo do processo, né? Qual era a segunda ou a terceira. Já misturou tudo, então virou uma coisa só. Por isso que a gente chama de amostra homogênea. Ainda, né, em relação a essas amostras, né, cada característica que esses resíduos tiver, né, a localização e algumas peculiaridades vão determinar formas de trabalho no momento dessa coleta. Então, essa norma vai mostrar que a gente tem linhas básicas para seguir de acordo com a quantidade de amostra que eu vou querer recolher, com a característica desse resíduo, a sua classificação, os principais métodos para tratamento. Então, cada tipo de resíduo vai ter ali essa forma específica para ser feita a sua coleta. Então, considerando os processos, né, que tenham dado origem a esse tipo de resíduo, a gente vai definir o melhor amostrador. O que é um amostrador? É um equipamento que a gente vai fazer a coleta da amostra. Às vezes é um recipiente de alumínio, às vezes é um recipiente plástico, às vezes é um recipiente de vidro, né, ou um outro tipo de material, tá? Então, a gente vai definir esse amostrador de acordo com o resíduo que eu tenho, tá? E esse amostrador vai cooperar também na melhor forma para eu fazer essa coleta e de preservar também essa amostra da melhor forma possível, tá? Então, eu vou fazer uma pré-caracterização, né, a gente já falou sobre isso, antes de fazer essa coleta, descobrindo se eu tenho um resíduo classe 1 ou classe 2, e dentro da classe 2 a gente tem classe 2A e classe 2B, né, quando eles fazem a reação com água ou não. E depois que eu consigo saber o tipo de resíduo que eu vou estar trabalhando ali, então eu vou traçar o que a gente chama de plano de amostragem. O que é o plano de amostragem? É quando eu vou definir exatamente os locais lá, o ponto, né, que eu vou recolher, o tipo de amostrador que eu vou usar, o número de amostras que eu vou coletar, o número de frascos que eu vou levar para coletar, né, esses materiais, equipamentos de proteção que eu tenho que estar usando durante essa coleta, e a data e a hora de chegada de amostras ao laboratório. Então, tudo isso vai estar ali constando no meu plano. Aí eu vou fazer a seleção do amostrador, que é o equipamento que eu vou usar para coletar, né? Então, eu vou escolher um amostrador que não reaja quimicamente ali com o material que eu vou coletar. Então, não adianta, né, ou mesmo fisicamente, não adianta eu coletar um produto, por exemplo, que é altamente reativo ou corrosivo, num elemento ali de ferro, né, outro que possa entrar em contato ali e ocasionar algum tipo de contaminação, tá? Além disso, se esse amostrador não for reciclável, eu preciso descontaminar esse equipamento depois que eu fizer a utilização, né? Para quando eu for reutilizar, a gente não ter interferências aí desses materiais, tá? Então, alguns exemplos aqui de locais onde eu posso fazer essas coletas de amostra. Em leitos de rios, lagoas, solos contaminados, lagoas de resíduos, amostragem em recipientes contendo pó ou resíduos granulados, em caminhões tanque, em tambores ou recipientes, né, em containers. Então, você pode encontrar resíduo de toda forma e você pode fazer essa coleta.
Depois que você faz a coleta, o que a norma pede? Que você identifique todas essas amostras, tá? E aí você vai colocar o nome do técnico que fez essa coleta, a data e a hora da coleta, a identificação da origem do resíduo, a identificação de quem vai receber esses resultados depois, o número dessa amostra, descrição do local de coleta, o que você encontrou lá no campo, né, algo que seja importante, algumas informações que sejam importantes para o laboratório, né, e algumas observações. Então, tudo que você puder anotar é interessante, porque vai ser a informação que você vai ter lá, né? Então, um exemplo, você vai numa praia, por exemplo, e aí você vai definir uma área lá que vai ser estudada, e você pode fazer a coleta, né, de uma determinada amostra lá, antes e depois da ocupação de usuários, para você medir a quantidade que aumenta, ou o tipo de resíduo que é trazido, né? Então, vamos imaginar que as coletas possam ser feitas a cada 5 metros, em dias diferentes, sempre no mesmo horário, e essas amostras podem ser separadas por tipo de material, para que depois elas sejam quantificadas, né, analisadas, e seja traçado um plano ali de manejo de resíduos para aquela determinada área, tá bom? Então, vamos imaginar que você seja servidor municipal, que você está trabalhando com a gestão de resíduos, e nesse sentido você está pensando em estratégias para melhorar o setor aí do seu município. Então, o que você pode fazer para promover a gestão de resíduos sólidos aí no seu município, né? Então, a primeira coisa é sistematizar um plano municipal de resíduos, conhecendo a geração de resíduos aí, a quantidade, né? Quais são os resíduos que são mais gerados, entender a importância da reciclagem para o seu município, trabalhar com ações de educação ambiental, né? Então, já vem aqui junto com essa questão da importância da coleta seletiva, é super importante, né? Porque por meio dela a gente diminui a quantidade de resíduos que pode ser mandado lá para o aterro. A gente tem outras pessoas que vão ser envolvidas aqui, né? ONGs, cooperativas de catadores, que já vem aqui, né, em encontro com o que a gente está falando. Então, são boas alternativas? Com certeza são, né? As cooperativas, elas além de terem um trabalho especializado, porque a gente sabe que os catadores ali já são especialistas nisso, sabem fazer essa separação, já tem contato com as empresas que fazem a destinação, né? Então, a gente já consegue, com certeza, aí ter essas informações aí juntas ali, trabalhando da melhor forma possível para que o município tenha, então, sucesso no seu plano, né, nas suas ações ali que são realizadas. Então, é muito importante o trabalho, a coleta seletiva é importante, tem muito município ainda que não tem, tá? Então, precisa ser feito um trabalho de educação ambiental, mostrando para a população como pode ser feita essa separação, né, todo esse processo, para que, num futuro próximo, tenha, então, com certeza, sendo instalada aí a coleta seletiva e etc. Né? Então, é isso que a gente tinha para conversar. Eu quero saber se vocês têm alguma questão, tem questionamento. Deixa eu ver aqui. O Gabriel está falando se eu posso mandar o link do Drive, que eu estou postando as aulas. Gabriel, eu não copiei para esse momento e eu acho que eu não tenho salvo no meu pendrive aqui a aula passada, porque eu sempre apago e deixo as próximas aulas. Mas eu posso trazer na próxima aula com certeza, tá? Eu trago para vocês aqui. Eu achei até que vocês estivessem acessando, porque eu deixei aquela outra vez, então eu acabei não trazendo novamente. Mas eu trago no próximo sábado para vocês com certeza, tá? Inclusive, já vai estar esse material de hoje lá, para que vocês possam estudar e possam aí ter um contato maior também com a nossa disciplina. Possuem mais alguma dúvida? Posso ajudar em mais alguma coisa? Se vocês quiserem fazer algum comentário, está aberto o espaço aqui para que a gente possa conversar esses minutinhos aqui. Só vou fazer o recapitulando e volto para a gente conversar. Então, nós vimos a nossa aula, a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, termos e definições que são importantes, né, como logística reversa, coleta seletiva, a norma que traz aqui orientações para a coleta de amostras de resíduos sólidos, e vamos continuar aqui. O Gabriel está perguntando se está na aula passada. Gabriel, eu acho que foi na aula passada que eu passei, tá? Eu não me lembro agora se foi na aula passada ou se foi na aula 6. Mas eu passei já esse link aqui para vocês, com certeza. Eu não sei se vocês ficam com os chats aí, porque eu não sei como que vocês veem a aula. Minha tela é diferente da de vocês, né? Mas está no chat, eu copiei e colei no chat da conversa, ou é aula 6 ou é aula 7.
certamente está lá no material, se você tiver esse acesso e puder, mas se não, na próxima semana eu trago com certeza, tá bom? Quero agradecer, então, a participação, muito obrigada por mais um sábado a gente estar aqui junto, né, conversando sobre esses assuntos. Semana que vem a gente vai falar sobre legislações específicas, daí voltadas para a área da construção civil, né, para a gestão hospitalar desses resíduos e outras possibilidades também. Então, é importante que vocês estejam aqui para a gente continuar esse papo tão bacana, tá bom? Muito obrigada e a gente se vê. Até semana que vem.